Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o BetaCast de número 10. Eu sou Henrique Elias, sou sócio fundador aqui da CrossFit Beta, sou também o host do podcast. E hoje, mais uma vez, teremos um capítulo especial, digamos assim. É um capítulo que estaremos eu e você, aí do outro lado, falando sobre um assunto relevante, um assunto que realmente vale a pena ser falado e discutido. E hoje acredito que é um dos assuntos mais relevantes da atualidade, talvez. E definitivamente eu não quero encerrar essa discussão, não quero que você entenda que eu estou sendo o dono da razão, que eu estou colocando faça assim, não faça assado, mas eu estou trazendo aqui toda a experiência que eu tenho, todos os estudos que eu já fiz em cima disso e com certeza coisas que funcionaram na minha vida e eu acredito que podem trazer grandes avanços na sua vida também. Beleza? O que vamos falar hoje? Simplesmente sobre perdão. Perdão, uma palavra que às vezes ofende, às vezes traz uma amargura, às vezes pode te trazer uma ansiedade, às vezes pode te trazer até uma repulsa de não quero falar sobre isso, nem nada disso, mas é necessário. Por que é necessário a gente falar de perdão? Primeiro, vamos separar o que é e o que não é perdoar. Perdoar quer dizer que eu aceito? Não. Perdoar quer dizer que eu concordo? Também não. Perdoar quer dizer que eu quero conviver com aquela pessoa? Não. Perdoar definitivamente não é nenhuma dessas coisas. Perdoar quer dizer liberar. Liberar uma pessoa e liberar a você mesmo. E aí já começa o primeiro conflito. Por quê? Porque, se eu estou libertando a pessoa, quer dizer que eu estou tirando a culpa de cima dela. Quer dizer que eu estou achando que ela fez o certo. Não, eu não achei que ela fez o certo. Ela pode ter feito errado. Eu simplesmente estou libertando tanto eu quanto a pessoa do sentimento de raiva, do sentimento de remorso, desse sentimento de rancor que possa existir. Então, o perdão é você se libertar e libertar a pessoa disso. Tá, mas por que você deveria perdoar alguém? Por que a gente parou aqui o BetaCast para falar só sobre perdão? Estudos já comprovam, e aí você pode ir tanto para estudos mais atuais, quanto para estudos da nova medicina germânica, estudos que se baseiam mais na medicina oriental ou na medicina ocidental. Você vai achar diversos estudos comprovando que a falta de perdão pode e tem provocado doenças físicas. Então, a gente já tem vários estudos que associam a falta de perdão ao câncer, por exemplo, a falta de perdão a outras doenças que a pessoa pode vir a sofrer. Por quê? Porque você está carregando uma raiva, um rancor dentro de você, uma coisa ruim, simplesmente. A menos que você esteja muito louco, você há de convir comigo que rancor não é uma coisa legal, que raiva não é uma coisa boa, que ódio não é uma coisa boa. Ah, mas eu posso usar a minha raiva aplicada para levantar mais peso. Excelente, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você conviver e de você cultivar a raiva dentro de você no dia a dia, o rancor, o ressentimento dentro de você no dia a dia. Então, já temos um primeiro ponto do porquê que você deveria exercitar o perdão. Por quê? Porque você não quer desenvolver uma doença, você não quer desenvolver um câncer, você não quer trazer esse mal para dentro de si, certo? Então, às vezes até eu já brinquei com isso no passado, alguém fala assim, putz, desculpa. Eu falo, cara, eu vou te desculpar, eu não quero ter câncer, eu prefiro te pedir desculpar. É uma brincadeira? É. Tem um fundo de realidade? Tem. Porque você pode realmente desenvolver. Por quê? Talvez você nunca tenha visto, se você não viu, vale a pena você dar um Google depois do BetaCast sobre experiência com moléculas de água, que foi feito por um fotógrafo, salvo engano, japonês, no qual ele colocava num microscópio uma molécula de água sendo observada, e aí isso já foi feito com plantas também, pessoas falando palavras de amor, de paz, ou pessoas falando palavras de ódio, de rancor, de acusação, de tudo quanto é coisa ruim. E aí, até mesmo com músicas diferentes, e a molécula da água mudava completamente.
Se seu corpo é feito em grande parte de água, imagina como isso reverbera dentro de você. Você pode procurar também uma experiência que foi feita com plantas, na qual uma planta, todos os dias a pessoa ia lá e falava coisas boas para a planta e na outra só falava coisas ruins. Uma planta sendo regada e deixada no mesmo lugar que a outra, elas só eram separadas nesse momento, onde ia se falar com uma e com a outra. Uma planta murcha e morre e a outra continua crescendo. Mas isso não é só do que vem de fora, é a comunicação que você faz com você mesmo. Quando você deixa de perdoar uma pessoa, saindo um pouco agora do aspecto doença, partindo para aspectos mais práticos e dinâmicos, eu estou com a minha colinha aqui para não esquecer de falar nada. Quando você deixa de perdoar uma pessoa, você está praticamente presenteando ela todos os dias. Por que presenteando ela todos os dias? Porque se você tem um relacionamento, por exemplo, pode ser seu marido, seu namorado ou um grande amigo, você fala com ele todos os dias, ou perto disso, certo? Certo. Então você lembra dele, você fala com ele, você emite um carinho, você emite um afeto, você emite amor, você transmite isso para a pessoa. E você está trazendo ela para a sua vida todos os dias. Da mesma forma, quando você não perdoa alguém, você lembra dela. Você lembra do que ela fez e você traz ela para a sua vida todos os dias. Então, em algum momento, pode ser que tanto eu quanto você classifique o perdão como algo um tanto egoísta. Pode ser. Por que eu perdoo? Porque eu não quero te ter na minha vida. Porque eu não quero que a minha vida desande ou fique parada no momento em que você fez alguma coisa contra mim. Então, se a gente olhar desse modo, então é egoísta eu perdoar alguém. Pode ser, porque eu estou pensando em mim. Eu estou pensando no meu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, eu estou liberando o perdão para aquela pessoa. Quando a gente pensa mais especificamente e mais de um modo prático, digamos que eu tenho um pai que me abandonou quando eu era criança, ou um pai que me tratava mal, me batia, uma mãe que foi ausente, ou eu tive uma ex-namorada, um ex-namorado que me traiu, que me sacaneou e tudo mais. Se eu ficar voltando toda vez naquele momento, eu vou ter uma lente suja em relação a não aquela pessoa, mas qualquer pessoa que tente ocupar aquele lugar. O que eu estou querendo dizer? Imagina que você teve um relacionamento e você descobriu que a pessoa que você estava te traindo. E aí você sofreu, obviamente, você talvez veio a terminar naquele momento ou mais para frente, só que você não perdoou o que aconteceu, nem aquela pessoa, nem a si mesmo. E depois a gente vai falar sobre o auto-perdão. Mas você não perdoou aquilo que aconteceu. Passou um tempo, você encontrou um cara legal, uma menina legal, começou a ter um relacionamento. Ao primeiro sinal que te remeteu ao que aconteceu lá atrás, você vai ficar completamente consternado ou consternada. Por quê? Porque você vai enxergar que vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu. Então imagina que eu fui traído, não é o caso, graças a Deus, mas imagina que eu tenha sido traído por uma pessoa e aí comecei a namorar outra pessoa. Quando eu tô namorando essa pessoa, eu vejo, sei lá, chegar uma mensagem no celular dela, eu tô aqui conversando com ela, ela vê uma mensagem, dá um sorrisinho, fecha e tal. Eu falo, quem te mandou mensagem? Ué, por quê? Não, quem te mandou mensagem? Por que você está escondendo? Por quê? Porque eu estou vinculado lá atrás. Eu estou vinculado a uma pessoa que em algum momento me traiu, ela me fez mal, me machucou, me fez sofrer, eu não quero passar por isso de novo, então eu pego e vou tratar todo mundo como se fosse aquela pessoa lá atrás, que foi sacana comigo, que foi um canalha, que foi... Eu trago essa pessoa que não tem nada a ver para esse lugar. Por quê? Porque eu não perdoei e minha lente ainda está suja. Não quer dizer
que eu tô falando para você, confie como você... Não, não é nada disso, eu tô falando sobre perdão, apenas sobre perdão. Então, quando alguém te sacaneia, digamos que o momento que você viu aquilo, o momento que você queria que o seu pai estivesse lá na sua festa de 4 anos, ou quando você teve a sua formatura, ou quando você teve seu primeiro namorado e ele te abandonou e você queria um pai para te acolher, te dar um abraço e você não o teve, cada momento desse foi tirada uma foto. Naquela foto tem você triste, chateado e com raiva de não ter uma outra pessoa ali, ou de ter uma pessoa fazendo alguma coisa que você não achava que ela deveria estar fazendo. Não sei se eu fui muito claro, mas vamos trazer isso para um plano bem tangível e bem pessoal. Eu passei uma situação na minha vida em relação ao meu pai, no qual aconteceu algo lá em casa e eu assumi uma culpa que não era minha e meu pai naquele momento me bateu, me deu chinelada e o caramba. E logo depois veio à tona que a culpa não era minha. E quem era culpado teve uma outra reação com essa pessoa. Eu, uma criança, olho para aquela cena e falo: meu pai, sacana, para não falar outra palavra. A minha mãe tá junto. A minha irmã também. Tá? Então naquele momento eu olho para as pessoas que estão envolvidas, sinto raiva delas pelo que eu passei. E em um dado momento sinto raiva de mim por ter me colocado nessa situação. Se eu não libero o perdão disso, eu não trabalho isso dentro de mim, daqui para frente, todas as vezes que eu olhar para essas pessoas, eu vou trazer isso em primeiro plano. Eu vou trazer isso em cena. E eu não vou conseguir mais ter uma convivência saudável com nenhum deles. E talvez nem comigo. Por quê? Porque eu me coloquei nessa situação. Olha o que você fez com o Henrique. Deu para entender? Isso é uma foto. Naquela foto, essas 3 pessoas, ao meu ver, estavam erradas e talvez o Henrique também tivesse errado. Essa foto é uma realidade? Não. Dependendo do ângulo da foto, não parece que uma pessoa... parece que ela não tem um braço do jeito que ela saiu na foto e não tem nada a ver, simplesmente é o ângulo da foto? Sim. O ângulo da foto, o momento da foto que foi tirado, uma pessoa pode parecer a pior pessoa do mundo. E não, ela pode ter só tido uma atitude muito ruim. Ah não, mas ele é a pior pessoa do mundo. Beleza, vamos partir do princípio que ela teve uma atitude muito ruim. E naquele momento, ela teve a certeza que era a melhor coisa que ela podia fazer. Porque acredite, você já foi uma pessoa considerada muito ruim também. Só que você tinha convicção que você estava fazendo o melhor que você podia fazer. E quem estava do outro lado acredita que não. Então naquela foto, você não saiu bem. Não dá para pegar uma foto e falar, esse daqui é o Henrique. Por quê? Porque essa aqui é uma foto. Se você olhar suas fotos antigas, talvez você nem se reconheça. Se você comparar, você vai falar, é outra pessoa. Então, quando você vai partir para o campo do perdão, você tem que pensar nisso também. Putz, mas a pessoa não mudou, a pessoa não... Estamos falando em perdoar, não em conviver, não em esquecer, não em começar a amar, mas simplesmente perdoar. Entrando mais a fundo nesse ponto, toma água. Quando eu escolho perdoar alguém, quando eu tomo uma atitude de perdão, eu tenho que realmente perdoar. Por quê? Tem muita gente que talvez você seja uma dessas pessoas, eu talvez em algum momento também, você pergunta assim, mas você perdoou fulano? A pessoa fala, perdoei. Perdoou mesmo? Não, eu nem ligo pelo fato dele ter feito isso, aquilo, não sei o que, blá, 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 blá. Ele foi um cuzão, mas não sei o que, blá, blá. Você perdoou de verdade, irmão? Ou você diz que perdoou? Você da boca para fora perdoou? O que seria um bom exemplo? Sabe quando principalmente a gente é criança, a gente está brincando na rua. Hoje em dia, talvez vocês não sabem nem o que é brincar na rua, muita gente. Mas
na antiguidade a gente brincava na rua. E aí você chega em casa, a mãe fala, vamos comer, vai lavar a mão. Você vai, faz de conta que lavou a mão, vem pra mesa. Aí sua mãe fala, você lavou a mão? Fala, lavei. Aí ela fala, como você lavou a mão? Olha aí como é que tá as costas da sua mão, aí você vai olhar aqui, tá cheio de terra ainda. Porque você só passou uma água e saiu correndo. Isso é perdoar sem perdoar. Você diz que perdoou, você fala que tá tudo bem, mas você não perdoa de verdade. Ah, mas perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Mas quando há perdão, não há ferida. Há uma queloide. Vamos clarificar isso. Caí de moto. Tem uma cicatriz aqui, talvez não dê pra ver. Beleza? A cicatriz está aqui. Dói? Não dói. Posso bater, posso fazer o que eu quiser, treino normal. Mas está aqui a marca? A marca está aqui. Se eu olhar, eu lembro o que aconteceu. Mas eu lembro numa boa. Por quê? Já passou o tempo da dor, já passou o tempo de talvez ficar puto da vida com tudo que aconteceu, já passou. Quando você não perdoa, é você ter uma ferida que o tempo inteiro, cada vez que alguém vem e raspa, ela sangra. Então, se você tem uma ferida emocional em relação ao seu pai, por exemplo, você vai casar, você vai ter um filho, você vai olhar para o seu marido e você vai ver o reflexo de quem? Exatamente. Você vai ser pai e você vai ver o reflexo de quem? Exatamente. Então, perdoar é tirar um peso de cima, é você aliviar a jornada. Falando de tudo isso, última coisa sobre o não perdoar. Não perdoar é você trazer a pessoa todos os dias para sua vida. Talvez eu já tenha falado isso, mas pode ser que não tenha ficado tão claro. Digamos que eu tenho um amigo que me traiu, que me sacaneou, e eu não perdoei ele. A qualquer situação que eu vivo, que me recorda ou me traz isso, eu trago ele à mente. Ou a cada coisa que acontece de errado na minha vida, e eu penso nas coisas que deram errado, eu trago ele na minha mente. Quer peso maior do que isso? E quer como eu posso dizer, uma homenagem maior para uma pessoa do que você lembrar dela todos os dias, a todo momento? Todas as vezes que você passa em tal lugar, você lembra daquele fato, você lembra daquela pessoa? Isso não é legal. Uma vez eu ouvi de um padre, amigo meu, que eu falei, pô, mas tô com uma pessoa e ela me sacaneou, ela fez um negócio que eu não gostei, e aí? Pô, eu só, sabe, perdoei, mas ainda não sei, fico chateado com isso. Foi, Henrique, você participa de campeonato, né? Eu falei, participo. Já ganhou? Eu falei, já ganhei, opa, legal. Já perdeu? Eu falei, já perdi também, tenho só as medalhas de participação. Ele falou, onde estão as medalhas de participação? Eu falei, cara, no fundo da estante, algumas na gaveta. E o troféu de primeiro lugar? Eu falei, tá bem na frente, lá, tem um quadro na parede, tem tudo. Foi a mesma coisa. Se você tem uma pessoa que te magoou e ela fez alguma coisa que você não gostou, primeiro passo, perdoar. Primeiro passo. Mas talvez no momento você ainda não consiga perdoar. Tudo bem. Mas ele não precisa estar igual um troféu na estante. Porque com certeza você teve momentos bons. E aquele não precisa ficar na frente dos momentos bons. Você não precisa trazer esse momento à tona a cada instante. Então, esse é um ponto também, quando a gente pensa em perdoar alguém, em ter uma convivência, em seguir em frente, quando alguma coisa não foi tão legal como a gente gostaria que fosse. Dito tudo isso, e já dissemos bastante, auto-perdão. Por que o auto-perdão é tão importante? E, cara, se você assistiu até aqui, assista esses próximos momentos, porque isso muda o jogo. Isso muda completamente o jogo. Todas as vezes que você passa por uma situação ruim, que alguém te sacaneia, que alguém te trai, que, sei lá, seu pai pode ter te abandonado, sua mãe, não sei, uma situação ruim, beleza? Você pode sentir raiva da outra pessoa, ok, mas você tem que parar e olhar para
o quanto você sente raiva, remorso ou culpa a si mesmo? Não, imagina. Então você está querendo dizer que agora eu sou culpado por ter sido traído ou por ter sido traída? Não. Eu não estou falando que você é culpado. Eu estou dizendo que você coloca a culpa em você. Não de você ter sido traído. Não de você ter sido abandonado. Mas de você ter se colocado naquela situação. Então, quantas vezes você não ouviu alguém falar assim: como eu fui tão trouxa de acreditar nele, de acreditar nela? Como eu posso ter sido um otário de não ter enxergado todos os sinais, de ter ouvido quando todo mundo me falava? Cara, eu devo ter sido um filho muito ruim realmente para meu pai ter me abandonado. Não, eu devo ser um lixo para a pessoa voltar toda hora e fazer isso comigo e achar que tá tudo bem. Em cima de quem que tá a raiva? Em cima de quem que tá esse rancor, esse ressentimento? Você entende que é em cima de você mesmo? Só que agora pensa comigo. A gente acabou de falar que é um caminho e um processo para perdoar outra pessoa. E que quando você não perdoa, é difícil conviver, você não quer lembrar da pessoa, você não quer estar junto, nada disso, certo? Porque você tem raiva da pessoa, você tem ódio, você tem ressentimento. Agora, se você tem esses sentimentos por você mesmo, como é que fica? Se você fala, como eu fui babaca de acreditar em tal pessoa, como eu posso ter sido tão tonto de cair nessa história? Como eu posso ter me deixado levar pela lábia desse cara? Você está colocando um sentimento contra você mesmo. Como é que você vai conseguir conviver com você, cuidar de você, se achar merecedor de coisas diferentes? Concorda? Porque se eu acho que eu sou trouxa bastante para cair na lábia de uma pessoa, de ser enganado, se eu acho que eu não fui um filho bom bastante, ou que eu sou o culpado da separação dos meus pais, ou do meu pai ter me abandonado, ou do meu pai ter voltado e ter feito outra sacanagem comigo, se eu penso em tudo isso, como eu vou aceitar que eu viva alguma coisa diferente? Eu não sou merecedor. Já parou para pensar dessa forma? Por isso que o auto-perdão é tão, tão, tão necessário, tão urgente. Se você não perdoa você mesmo, você cultiva ódio, raiva ou ressentimento sobre as situações nas quais você se colocou, você não consegue buscar coisas melhores para você. Você aceita que aquele destino que você tem, aquelas situações que você vive e revive, são as ideais e as merecidas. Por quê? Porque é aquilo que uma pessoa que se colocou naquele outro erro merece. Realmente é isso que sobra para você. Então, o auto-perdão é urgente e necessário. Dito tudo isso, qual o caminho? Não sei se vira brincadeira. Só para distrair o clima. A questão é que existem muitos caminhos para a gente buscar o perdão. Existe o caminho mais óbvio. Vou até a pessoa e falo, eu te perdoo. Não importa o que você pensa, eu te perdoo. Só que às vezes não é tão simples assim. Uma coisa é, sei lá, por exemplo, a moça que me derrubou, que eu caí da moto e tudo mais. Seria simples eu falar com ela e falar assim, não, tá tudo bem, você está desculpada, você não quis me derrubar, ferrou minha vida por 8 meses, blá blá blá, mas tá tudo bem, eu te perdoo, segue sua vida. Talvez desse para ter esse diálogo e exercitar esse perdão dessa forma. Mas às vezes você não quer ver a pessoa, você não quer falar com ela, você não quer estar perto dela. E aí, como é que fica? Às vezes até a pessoa já se foi, já morreu, já. Existe dentro da hipnoterapia, existe um exercício de perdão que é feito e é muito bom. Eu já pratiquei algumas vezes, já ensinei para outras pessoas,
Já conduzi pessoas fazendo isso. E se você está realmente decidido a perdoar alguém, se você está realmente decidido ou decidida a tirar esse peso de cima de você e ter uma vida melhor, conseguir passar por cima disso e ir além, eu te aconselho a fazer isso. Faça esse exercício de perdão e principalmente de auto-perdão. Como que você vai fazer? Você vai pegar um dia que você esteja tranquilo, tranquila, na sua casa, de preferência, que ninguém vai te interromper. Você vai pegar, pode ser um blusão, pode ser uma almofada, bati no microfone. Pode ser um blusão, pode ser uma almofada, pode ser alguma coisa, vai colocar em cima do seu colo. Você vai se colocar uma posição sentada, confortável, você não vai ficar deitado. E aí você vai ter esse objeto aqui no seu colo, você vai ficar com a mão sobre ele normal. Você vai respirar 3 vezes profundamente, olhando para cima sem mexer a sua cabeça. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou respirar a segunda vez profundamente. Eu vou respirar a terceira vez profundamente. Só que na terceira vez eu vou segurar o ar por uns 5, 10 segundos. E na hora que eu soltar, eu deixo meu olho fechar. E a partir de então, eu vou começando a relaxar todo o meu corpo. A primeira coisa que eu vou pensar é no meu olho. E aí eu vou imaginar que nas minhas pálpebras tem como se fossem fios conectados. E eu vou desconectando um por um. E aí eu percebo que eu não vou mais conseguir abrir meu olho. E se eu tentar abrir, eu vou fazer força, mas eles não abrem. Eu relaxo. Eu percebo que esse relaxamento é bom. Eu trago ele para o topo da minha cabeça e deixo ele descer da minha cabeça, passando pelo meu rosto, meus ombros, meus braços, minhas pernas, indo até o meu pé. Respirando sempre fundo e soltando o ar pela boca. E deixando que qualquer barulho que aconteça fora te deixe mais concentrado. Entenda que esse momento é seu, esse momento é bom, esse momento vai te trazer uma liberdade, uma calma, uma paz, uma evolução. E vive esse momento. Quando você já estiver bem relaxado, isso pode demorar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 5 respirações, 10 respirações profundas. Você vai imaginar na sua frente uma cadeira. E nessa cadeira você vai pôr sentado essa pessoa que você precisa perdoar. E aí você vai colocar ela sentada na sua frente. E colocada ela sentada na sua frente, você vai falar sem precisar alta voz. Pode falar só dentro de você. Tudo o que você está sentindo. Cara, eu tenho raiva de você. Porque você me enganou, você me passou pra trás, você achou que eu era otário. Você fez de gato sapato. Você me ridicularizou perante os outros. Você usou de mim. Você... Coloque tudo pra fora. Você me abandonou quando eu era criança, quando eu mais precisava de você. Quando eu precisava de um pai do meu lado, você foi embora. Você me fez ter medo de todos os homens, de que um homem podia fazer comigo. Coloque pra fora, seja muito sincero, muito sincera e muito honesto com você nesse momento. Coloque. E aí você vai respirar fundo e deixar aflorar de uma vez por todas dentro de você todo sentimento ruim que você guarda perante essa pessoa. Seja raiva, seja rancor, seja ódio. E isso que está na sua mão, seja uma almofada, seja um casaco, um cobertor, você vai apertar. Não precisa socar. Aperta com toda a sua força. E pensa, quanto mais eu aperto, mais o ódio sai de dentro de mim. Quanto mais eu aperto, mais a raiva sai de dentro de mim. Aperta. Até você sentir que não tem mais força. Respira fundo, relaxa.
E de olhos fechados ainda, olha para o olho dessa pessoa que está na sua frente. Olhando no olho dela, veja que, ainda que você lembre, você não tem mais raiva. Se você ainda sentir raiva, repita esse último passo. E depois de você olhar no olho dela, você vai falar assim para ela: eu te perdoo, mas essa loucura não é minha. Isso não me pertence. Enfim, você tem que ser capaz de olhar no olho dessa pessoa e perdoar ela. Se for uma pessoa que você quer bem, que já se foi e você não tem como, ou mesmo que você ainda tenha ela no dia a dia, mas você queria ela muito bem, você pode imaginar ela levantando e você dando um abraço nela. Mas você não precisa. Você precisa perdoar e deixa ela ir embora. Se você tiver que fazer isso para 2, 3, 4, 10 pessoas, pode fazer. Talvez não na sequência, um dia você pega para perdoar uma pessoa, outro dia outra. Mas cada vez que você sentar e fizer isso, logo depois dessa pessoa, você vai pôr você sentado na sua frente. Não precisa ser você e o Henrique nessa idade. Pode ser o Henrique de 7 anos, aquele moleque que sofreu lá atrás. Olhar para ele, e aí provavelmente sua raiva vai ser muito menor. Você não vai ter que apertar nada. Você vai olhar para ele, vai perdoar aquela criança ou aquele adulto que se colocou naquela situação. E aí sim você vai falar: eu te perdoo. E vai abraçar e vai acolher. Vai acolher esse eu ferido seu do passado. E vai se fazer um com ele. E vai trazer ele para dentro de você, curado, pronto para viver outra experiência muito melhor e se sentindo merecedor de algo melhor. Terminado isso, você vai visualizar um espelho na sua frente e vai se olhar nesse espelho e ver aquela imagem de você que você imagina um eu de sucesso. Então você talvez de terno e gravata, ou você talvez de moletom, você feliz, talvez com uma pessoa do lado, talvez com um filho no braço, não sei. Mas esse anseio que você tem de viver e que até agora você não conseguiu, talvez por falta de perdão. Respira fundo e abre o olho se sentindo muito bem, muito feliz. Eu espero de verdade que você faça isso, que você sinta o bem que isso vai trazer para você e que você passe essa mensagem à frente, se fizer sentido. Comente aqui o que você achou, mande para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um irmão, para alguém que talvez você precisou perdoar e que você só queira dar a dica. Não sei. Por que eu gravei esse BetaCast? Porque eu precisava gravar um BetaCast. Pediram para gravar outros BetaCast igual aquele que a gente gravou, que eu gravei sozinho. Eu fiquei pensando no tema e vieram algumas pessoas falar sobre perdão comigo seguidas. Eu falei, tá bom, talvez faça sentido. Então, me faça saber se fez sentido. Te agradeço pela sua audiência. Eu estou me sentindo muito em paz depois de ter falado tudo isso. Espero que você também, espero que você faça esse exercício. Se precisar de auxílio, pode entrar em contato. Tem aqui o canal do YouTube, tem aqui o nosso e-mail da Beta. Sou eu que acesso ele, então fique à vontade. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você assistir. A gente se vê no próximo BetaCast. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.